No ano de 275, nasceu São Jorge na antiga Capadócia, uma região localizada no território que hoje pertence à Turquia. Seu pai, um militar, faleceu durante uma batalha, deixando Jorge e sua mãe, chamada Lida, em luto. Em busca de um recomeço, eles decidiram estabelecer-se na Terra Santa, uma região venerada por sua importância religiosa. Lida, natural da Palestina, era uma mulher notável, conhecida por sua sabedoria e possuindo considerável fortuna. Com os recursos à disposição e o zelo de sua mãe, Jorge recebeu uma educação excepcional, repleta de cuidado e atenção. Quando alcançou a adolescência, Jorge optou por seguir o caminho muitas vezes escolhido por jovens da época e ingressar na carreira militar, pois demonstrava uma propensão natural para o combate. Sua destreza e valentia logo se destacaram, permitindo-lhe ascender rapidamente à posição de capitão no exército romano. Jorge exibia habilidades extraordinárias com as armas e demonstrava dedicação exemplar à sua causa. Em reconhecimento a essas virtudes, o imperador Diocleciano concedeu-lhe o prestigioso título de Conde da Capadócia. Assim, mesmo com apenas 23 anos de idade, Jorge passou a residir na imponente corte de Nicomédia. Nesse período, ele ocupou o cargo de tribuno militar, destacando-se por sua competência e habilidades de liderança. A presença de Jorge na corte de Nicomédia conferiu-lhe uma posição de destaque e influência. Sua notável trajetória e suas qualidades valiosas foram reconhecidas tanto pelos colegas militares quanto pelo imperador. Ele se tornou uma figura respeitada e admirada, não apenas por sua coragem e habilidades no campo de batalha, mas também por sua conduta exemplar e retidão moral. Seu caráter nobre e sua devoção à causa romana o distinguiram como um líder exemplar, conquistando o respeito tanto de seus superiores quanto de seus subordinados. Enquanto estava na corte, Jorge presenciou a crescente perseguição aos cristãos, uma vez que o imperador Diocleciano buscava eliminar o cristianismo do Império Romano. Essa situação despertou em Jorge uma inabalável devoção à sua fé cristã e uma determinação em defender os seguidores de Jesus Cristo. Sua fé tornou-se a força motriz por trás de suas ações, e ele estava disposto a enfrentar qualquer desafio para proteger e preservar os valores cristãos. Assim, a história de São Jorge começa a tomar forma, revelando um jovem corajoso, talentoso e profundamente comprometido com sua fé, que estava prestes a enfrentar desafios ainda maiores e deixar um legado de devoção e coragem que ecoaria através dos séculos. Conversão e morte de São Jorge. Após o falecimento de sua mãe, Jorge recebeu a herança que lhe era devida e foi encaminhado para uma esfera ainda mais elevada, a corte imperial. No entanto, ao testemunhar a crueldade com a qual o Império Romano, ao qual ele servia, tratava os seguidores do cristianismo, sua perspectiva passou por uma transformação. Influenciado por sua mãe e pelas experiências na Igreja de Israel, Jorge já estava familiarizado com os princípios do cristianismo. Foi nesse momento que ele deu seu primeiro passo de fé e decidiu compartilhar integralmente suas posses com aqueles que mais necessitavam. Mesmo ocupando uma posição proeminente nas fileiras militares, Jorge ansiava pela verdadeira salvação proclamada pelo Evangelho, cujo conhecimento ele já possuía. Sua busca pela verdade e sua generosidade demonstravam sua profunda devoção à fé cristã. No entanto, o imperador Diocleciano tinha outras intenções em mente. Seu objetivo era eliminar completamente os seguidores do cristianismo. Assim, no dia em que o Senado confirmaria o decreto imperial que autorizaria a perseguição aos cristãos, Jorge levantou-se na tribuna e expressou sua total perplexidade diante dessa decisão, que lhe parecia absurda. Diante de todos, ele proclamou corajosamente que eram os próprios romanos que deveriam acolher o cristianismo em suas vidas. A plateia ficou pasma ao ouvir tais palavras audaciosas saírem da boca de alguém que fazia parte da mais alta corte de Roma. Essa postura destemida de Jorge demonstrava seu fervor e convicção inabaláveis na defesa da fé cristã. A ousadia de Jorge ao desafiar abertamente o imperador e seu decreto de perseguição aos cristãos mostrou sua coragem e sua disposição de enfrentar as consequências por sua fé. Ele não apenas compartilhava suas posses com os necessitados, mas também estava disposto a lutar pelos princípios que acreditava. Sua convicção na importância do cristianismo e sua crença de que o amor e a salvação oferecidos por Cristo deveriam ser difundidos entre os romanos tornaram-no uma figura inspiradora e influente. Essa postura destemida de São Jorge, no cenário político e religioso da época, evidencia sua dedicação incansável à causa cristã e sua determinação em defender a verdadeira fé. Ele se tornou um símbolo de resistência contra a perseguição religiosa e um exemplo de coragem diante da opressão.
Questionado pelo cônsul sobre o motivo de suas palavras, Jorge prontamente respondeu, afirmando que as proferia em virtude de sua crença na verdade e sua disposição em defendê-la a qualquer custo. Diante disso, o cônsul indagou, mas afinal, o que é a verdade? Sem hesitar, Jorge replicou, na verdade é personificada pelo meu Senhor Jesus Cristo, a quem vós estáis perseguindo. Eu sou um servo do meu Redentor Jesus Cristo e, depositando minha confiança nele, coloquei-me no meio de vós com o propósito de testemunhar da verdade. Com essa resposta corajosa e firme, Jorge expressou sua fé inabalável e sua devoção ao seu Senhor, Jesus Cristo, deixando claro seu compromisso em divulgar a verdade aos presentes naquele momento. Enfurecido ao constatar a penetração do cristianismo no Império, o imperador Diocleciano, movido pela ira, empreendeu esforços incansáveis para compelir Jorge a abandonar sua fé cristã. Determinado a enfraquecer sua convicção, o imperador submeteu Jorge a sessões de tortura violentas e cruéis, na esperança de quebrar sua resistência. A cada tormento, Jorge suportava as dores e as provações, mantendo-se firme em sua fé. Após cada sessão de tortura, Jorge era conduzido de volta ao imperador, que, diante de sua tenacidade, lhe questionava se, diante de tamanho sofrimento, ele renunciaria à sua fé cristã. No entanto, Jorge, demonstrando cada vez mais coragem e determinação, reiterava sua convicção religiosa e proclamava sua lealdade a Jesus Cristo. Sua resposta inflexível diante das adversidades inspirava aqueles que testemunhavam esses eventos, despertando a solidariedade de muitos romanos, inclusive a própria esposa do imperador, que, tocada pelo testemunho de Jorge, acabou por abraçar a fé cristã posteriormente. No entanto, Diocleciano, constatando que não seria capaz de dissuadir Jorge de sua fé, tomou uma terrível decisão. No dia 23 de abril do ano 303, na cidade de Nicomédia, localizada na Ásia Menor, Jorge foi condenado à morte por decapitação. Essa trágica conclusão marcou o ápice da perseguição religiosa perpetrada pelo Império Romano contra os cristãos naquela época. A história do martírio de São Jorge demonstra sua resiliência e sua devoção inabalável à fé cristã. Diante de uma das mais cruéis perseguições da história, ele se manteve fiel aos seus princípios e valores, resistindo às tentativas de coação e tortura. Seu exemplo de coragem e perseverança inspira gerações até os dias de hoje, lembrando-nos da importância de manter nossa fé diante das adversidades e da importância de defender os valores que consideramos sagrados. A memória de São Jorge como mártir do cristianismo continua a ser honrada e celebrada, lembrando-nos da necessidade de defender a liberdade religiosa e os direitos humanos fundamentais. Devoção a São Jorge. Os seguidores fervorosos do cristianismo, profundamente tocados pela vida e sacrifício de São Jorge, empenharam-se em resgatar seu corpo e preservar seus restos mortais como sagradas relíquias. Reconhecendo que todo mártir, ou seja, aquele que é morto em virtude de sua fé em Jesus Cristo, é considerado santo, os cristãos reverenciaram o cadáver de São Jorge como um tesouro divino. Com grande devoção, os fiéis cristãos transportaram as valiosas relíquias de São Jorge para a antiga cidade de Dióspolis, o local onde ele havia sido criado e onde suas raízes estavam profundamente enraizadas. Com solenidade e reverência, seu corpo foi sepultado em Dióspolis, proporcionando aos seguidores um local sagrado para prestar homenagens e buscar inspiração espiritual. Com o passar do tempo, a notável história de São Jorge alcançou os ouvidos do primeiro imperador cristão, Constantino, um líder visionário que valorizava e promovia a fé cristã. Impressionado pela coragem e devoção exemplares de São Jorge, Constantino decidiu honrá-lo ainda mais. Ele ordenou a construção de um oratório dedicado a São Jorge, um lugar sagrado onde a devoção e o culto a esse santo poderiam ser amplamente disseminados por todo o vasto império. Essa iniciativa de Constantino tinha como objetivo estimular a devoção a São Jorge, incentivando os súditos a se conectarem com a história e os ensinamentos desse valente mártir cristão. O oratório seria um local de oração, contemplação e inspiração, onde os fiéis poderiam buscar proteção, força espiritual e uma conexão mais profunda com sua fé em Jesus Cristo. Assim, Constantino aspirava promover a disseminação da devoção a São Jorge, garantindo que seu legado permanecesse vivo e continuasse a impactar gerações futuras. Ao adentrarmos no século V, já se podia contemplar a grandiosidade da devoção a São Jorge na imponente Constantinopla, a capital do Império Oriental. 5 majestosos templos sagrados foram erguidos em honra ao santo, testemunhando a intensidade da fé e reverência que os habitantes depositavam nele.
Essas esplêndidas edificações serviam como refúgio espiritual e centro de peregrinação para os devotos que buscavam a intercessão e proteção de São Jorge. Não apenas em Constantinopla, mas também nas terras vizinhas do Egito, o fervor pela devoção a São Jorge se manifestou de maneira magnífica. 4 belas igrejas foram construídas, e surpreendentemente, não menos que 40 mosteiros foram estabelecidos em honra a esse santo tão venerado. Essas instituições monásticas eram verdadeiros redutos de espiritualidade, onde os monges dedicavam suas vidas à oração, contemplação e seguimento dos ensinamentos de São Jorge. Sua influência era inegável, inspirando os fiéis a seguirem o exemplo de coragem, virtude e devoção desse ilustre santo. A fama de São Jorge como um dos mais proeminentes santos da Igreja Católica transcendia as fronteiras dessas regiões específicas. Sua veneração se espalhou como um incêndio sagrado, alcançando terras distantes e conquistando corações fervorosos. Na Armênia, em Bizâncio e ao longo do majestoso Estreito de Bósforo, na Grécia, a figura de São Jorge se estabeleceu como um farol de esperança e inspiração para os fiéis. Sua influência abrangia diferentes comunidades e culturas, unindo pessoas sob a bandeira da fé e da devoção. Dessa forma, a devoção a São Jorge floresceu e se enraizou nas mentes e corações dos crentes. Sua presença divina era sentida nos templos sagrados, nas preces fervorosas e nas obras de caridade que os seguidores realizavam em seu nome. A devoção a São Jorge transcendeu o tempo e as fronteiras geográficas, deixando um legado duradouro de inspiração espiritual e exemplo de vida para todos aqueles que buscam a verdade e a proteção divina. São Jorge e o Dragão. Segundo uma antiga lenda, São Jorge e sua legião romana estabeleceram acampamento em uma região próxima a Salone, localizada na Líbia, no norte da África. Naquelas terras, corria o temível relato de que um gigantesco dragão alado habitava a área, uma criatura assustadora que devorava os habitantes da cidade como se fossem indefesos cordeirinhos. Aterrorizava a todos, pois diziam que o hálito desse terrível monstro era tão venenoso que qualquer pessoa que se aproximasse poderia ser fatalmente envenenada. Para manter essa fera ameaçadora afastada da cidade, os moradores tomavam medidas extremas. Inicialmente, ofereciam ovelhas como sacrifício, esperando apaziguar a ira da criatura faminta. No entanto, com o passar do tempo, as ovelhas se esgotaram e a necessidade de alimentar o voraz dragão persistia. Nesse momento de desespero, chegaram a um ponto inimaginável, e começaram a oferecer até mesmo crianças inocentes como sacrifício, numa tentativa desesperada de proteger a cidade e seus habitantes do terror impiedoso do dragão. Essa situação trágica e assombrosa durou por um tempo, espalhando angústia e desespero por toda a comunidade. A população vivia em constante medo, sem enxergar uma solução para esse mal que assolava a região. Era como se estivessem aprisionados em um pesadelo sem fim, à mercê do monstro implacável que devorava seus entes queridos. No entanto, a chegada de São Jorge mudaria o rumo dessa história sombria. Movido por sua coragem intrépida e sua fé inabalável, ele se deparou com a angustiante situação dos moradores e decidiu enfrentar o dragão, desafiando todos os perigos que isso acarretava. Sabendo que a idolatria e o sacrifício de vidas inocentes eram práticas erradas, ele se posicionou contra essa crueldade e se propôs a enfrentar o terrível monstro, buscando libertar a cidade desse ciclo de destruição e desesperança. São Jorge, montado em seu corcel branco e armado com sua poderosa espada, avançou determinado para o embate com o dragão. Seu coração transbordava de fé e sua confiança em Deus guiava a cada passo. Com valentia e habilidade, ele enfrentou o temível monstro, lutando bravamente em nome da justiça e da proteção dos inocentes. A batalha entre São Jorge e o dragão foi feroz e implacável. O santo empunhava sua espada com maestria, acertando golpes precisos e estratégicos no dragão enfurecido. Em meio ao combate, São Jorge conseguiu desferir um golpe certeiro na criatura, atingindo-a mortalmente. O dragão, enfraquecido e ferido, caiu sem vida, finalmente derrotado pelo poder do santo e sua fé inabalável. São Jorge amarrou o corpo da fera e o arrastou para fora da cidade, libertando-a do flagelo que havia assombrado seus habitantes por tanto tempo. A notícia da vitória de São Jorge espalhou-se rapidamente, trazendo esperança e alívio para a população de Salone. Os moradores, gratos pelo heroísmo e bravura de São Jorge, acolheram-no com imenso júbilo e gratidão. Reconhecendo a grandeza do feito e a manifestação do poder divino através de seu sacrifício, eles recolheram o cadáver do dragão e reverenciaram-no como um símbolo da vitória de São Jorge sobre o mal e da proteção concedida à cidade.
Em meio às celebrações e aos agradecimentos, os seguidores do cristianismo reconheceram o martírio de São Jorge, um mártir corajoso que enfrentou a morte em nome de sua fé em Jesus Cristo. Sua disposição para se sacrificar em prol dos outros e sua vitória sobre o dragão fizeram dele um exemplo de coragem, devoção e heroísmo. Com o passar do tempo, as relíquias de São Jorge foram cuidadosamente preservadas e veneradas pelos cristãos. Sua história inspiradora espalhou-se por toda a região, levando à construção de igrejas e mosteiros em sua honra. A devoção a São Jorge expandiu-se, tornando um dos santos mais prominentes na Igreja Católica em várias regiões, como na Armênia, Bizâncio e ao longo do Estreito de Bósforo, na Grécia. A influência e popularidade de São Jorge continuaram a crescer ao longo dos séculos, e sua fama chegou à capital oriental do Império, Constantinopla. Lá, foram erguidos templos sagrados dedicados a ele, simbolizando a devoção e o reconhecimento de sua importância para a fé cristã. Essa veneração a São Jorge não se limitou apenas às estruturas físicas, mas também permeou a vida cotidiana das pessoas. Muitos buscaram sua intercessão e proteção diante dos desafios e perigos, acreditando na sua capacidade de afastar o mal e oferecer auxílio em momentos difíceis. Assim, a história de São Jorge transcendeu o tempo e os limites geográficos, tornando-se uma narrativa inspiradora de coragem, fé e vitória sobre as adversidades. Sua memória e legado continuam a ser celebrados até os dias de hoje, mantendo viva a devoção a esse santo guerreiro e exemplo de fé inabalável. De acordo com uma antiga narrativa, São Jorge e sua legião romana acamparam em uma região próxima a Salone, situada na Líbia, no norte da África. Naquela localidade, uma história assombrosa circulava, em um dragão colossal, dotado de asas, aterrorizava os habitantes da cidade, devorando-os como cordeirinhos indefesos. Contava-se também que o hálito venenoso da criatura era capaz de envenenar fatalmente qualquer pessoa que se aproximasse. Para evitar a devastação na cidade, os moradores se viam obrigados a oferecer ovelhas como alimento ao monstro. No entanto, quando os recursos escassearam, chegou-se ao ponto de oferecer até mesmo crianças como sacrifício. O peso terrível dessa tragédia recaiu sobre Sabra, a jovem filha de apenas 14 anos do rei. Determinada e corajosa, ela decidiu enfrentar seu destino cruel, deixando para trás a proteção das muralhas da cidade e aguardando corajosamente a chegada da criatura. Ao tomar conhecimento dessa terrível história, São Jorge, movido por sua compaixão e senso de justiça, decidiu intervir e pôr um fim a toda essa calamidade. Montado em seu nobre cavalo branco, São Jorge partiu para a batalha contra o temível dragão. Antes de enfrentar a criatura, ele exigiu uma promessa do rei: em caso conseguisse resgatar a princesa com vida, o rei e todo o seu reino deveriam se converter ao cristianismo, reconhecendo a supremacia e a verdade da fé cristã. O rei, desesperado pela vida de sua amada filha, concordou com o pedido de São Jorge e firmou seu compromisso. Jorge, então, lançou-se na batalha contra a colossal criatura draconiana. O embate foi intenso, permeado por fervorosas preces. Com um golpe preciso de sua poderosa espada, a lendária Ascalon, Jorge atingiu a cabeça do dragão, causando-lhe um ferimento fatal. Em seguida, fincou sua espada sob a asa do monstro, em uma área coberta de escamas, provocando um ferimento decisivo que resultou na queda do monstro sem vida. São Jorge amarrou a fera e a arrastou de volta à cidade, levando consigo a princesa sã e salva. Na presença da multidão atônita, São Jorge, com todos os olhos voltados para ele, decapitou o dragão, um ato que simbolizava a vitória do cristianismo sobre as forças do mal. Esse evento milagroso e corajoso teve um impacto profundo nos habitantes da cidade, levando-os a se converterem ao cristianismo e abraçarem a nova fé. A história do heroísmo de São Jorge e sua vitória sobre o dragão espalhou-se rapidamente, inspirando gerações futuras e tornando um dos santos mais venerados. Sua imagem de cavaleiro destemido e defensor da fé conquistou corações em diversas partes do mundo, e sua devoção continua a ser difundida até os dias de hoje. Simbolismo. A figura do dragão, nesse contexto, assume um significado simbólico profundo. Ele representa a prática da idolatria, que é o culto a ídolos e falsos deuses, levando as pessoas a se desviarem da verdadeira adoração a Deus. Essa idolatria traz consigo consequências devastadoras, resultando na perda de vidas inocentes e na propagação da destruição. No entanto, São Jorge surge como o herói que enfrenta essa terrível ameaça. Ele personifica as armas da fé, ou seja, o fervor religioso e a crença inabalável em Deus.
Por meio dessas armas, a idolatria é derrotada e seus efeitos nefastos são aniquilados. A jovem resgatada por São Jorge desempenha um papel simbólico importante nessa história. Ela representa a região na qual São Jorge empreendeu sua luta incansável contra as heresias. As heresias são crenças e práticas religiosas consideradas desviantes e contrárias aos preceitos da fé cristã. Ao salvar essa jovem das garras do dragão, São Jorge estabeleceu e fortaleceu a presença do cristianismo nessa localidade específica. Assim, a vitória de São Jorge sobre o dragão não se limita apenas a uma batalha física, mas também representa a vitória sobre as heresias e falsas crenças. Por meio desse ato corajoso, São Jorge trouxe consigo a luz da verdade e a disseminação dos valores cristãos, fortalecendo a fé na região e convidando as pessoas a abandonarem práticas desviantes e se voltarem para a verdadeira adoração a Deus. Sua ação exemplar e seu legado como protetor da fé cristã continuam a inspirar e orientar os fiéis até os dias de hoje. São Jorge, cujo nome significa aquele que trabalha a terra ou o agricultor, é um dos santos mais reverenciados na tradição cristã. Sua história de vida e seu martírio são símbolos de coragem, fé inabalável e dedicação aos princípios cristãos, tornando-o uma figura de grande importância tanto dentro do cristianismo quanto na história em geral. Cresceu em meio a um contexto de perseguição aos cristãos pelo Império Romano, se destacou por sua destreza, valentia e liderança, alcançando rapidamente uma posição de destaque. No entanto, ao testemunhar a crueldade com que o Império tratava os seguidores do cristianismo, sua perspectiva mudou. Ele escolheu compartilhar suas posses com os necessitados e tornou-se um defensor fervoroso da fé cristã. Sofreu torturas e tormentos, mas permaneceu firme em sua fé, recusando-se a renunciar a ela. Sua coragem e convicção inspiraram muitos, inclusive a própria esposa do imperador, que também se converteu ao cristianismo. A importância de São Jorge no cristianismo está associada ao seu exemplo de devoção e fidelidade a Jesus Cristo, mesmo diante de adversidades extremas. Ele personifica a luta pela liberdade religiosa e a defesa da fé, tornando-se um símbolo de coragem e perseverança para os cristãos ao longo dos séculos. Além disso, São Jorge é venerado não apenas no cristianismo ocidental, mas também no oriental, sendo considerado um dos mais proeminentes santos militares. Ele é padroeiro de diversas nações, cidades e instituições, sendo especialmente reverenciado como protetor dos militares, cavaleiros, agricultores e de todos que enfrentam desafios e batalhas em suas vidas. A imagem icônica de São Jorge montado em seu cavalo branco, empunhando sua espada e derrotando um dragão, representa a vitória do bem sobre o mal, da fé sobre as adversidades. Sua história transcende fronteiras e tem um impacto duradouro, lembrando-nos da importância de defender nossas convicções e permanecer fiéis aos princípios que consideramos sagrados. Em resumo, São Jorge é uma figura venerada no cristianismo e na história, cuja vida e martírio exemplificam coragem, fé e devoção. Sua importância reside em seu testemunho inspirador de fidelidade à fé cristã e na mensagem de esperança e superação diante das adversidades. São Jorge nos ensina que, mesmo diante das maiores provações, devemos permanecer firmes em nossa fé e valores. Além de sua importância religiosa, São Jorge também desempenha um papel significativo na história e cultura. Sua história se espalhou por diferentes regiões e culturas ao longo dos séculos, inspirando muitas obras de arte, literatura e até mesmo lendas populares. Sua imagem corajosa e destemida desperta admiração e é frequentemente associada à bravura e ao heroísmo. Por ser considerado um santo guerreiro, São Jorge é muitas vezes invocado como protetor em momentos de perigo ou batalha. Sua intercessão é buscada por aqueles que enfrentam desafios pessoais, adversidades e conflitos. Sua figura inspira coragem e confiança, lembrando-nos de que podemos vencer as batalhas da vida com fé e determinação. No imaginário popular, São Jorge personifica a luta contra as forças do mal e a vitória sobre os obstáculos que encontramos em nosso caminho. Sua história transcende fronteiras religiosas e culturais, unindo pessoas de diferentes crenças em torno de sua figura simbólica. Assim, São Jorge continua a ser uma figura relevante e admirada, não apenas pelos cristãos, mas por todos que valorizam a coragem, a fé e a perseverança. Sua história nos lembra da importância de defender nossas convicções, lutar pelo que é justo e ser uma luz em meio à escuridão. Portanto, a vida e o legado de São Jorge são um testemunho vivo da força da fé e da capacidade humana de superar desafios. Sua história nos inspira a enfrentar nossas próprias batalhas com coragem e confiança, sabendo que, com a graça de Deus, podemos vencer.